Durante 10 anos, todos os meses, Larissa apartava dinheiro do seu salário. Não todo, por suposto. Havia que manter a casa, comprar roupas, mas 1/3 dos seus rendimentos ia parar em uma conta da qual só ela tinha conhecimento. Havia trabalhado em 2 empregos durante os últimos 5 anos. De dia como contadora em uma empresa de construção e à noite ministrava cursos online de educação financeira. Dormia 5 horas. Privava-se de roupas novas, maquiagem, salões de beleza, mas naquela mesma manhã havia assinado as escrituras de uma exclusiva casa em Alphaville, um condomínio prestigioso em Barueri, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo, uma casa de 2 andares com enormes janelas de vidro, lareira e um terreno próprio de 1.000 quadrados, o sonho de toda a sua vida. Olá, amigos! Estão no canal Razão Fria. Antes de continuar com a nossa história, escrevam por favor de que cidade nos leem. Desfrutem da leitura. Larissa voltou para casa por volta das 3 da tarde. A alegria ainda borbulhava no peito e as mãos tremiam levemente de emoção. Deixou a bolsa sobre a cômoda do hall de entrada e aguçou o ouvido. Havia silêncio no apartamento. Seu marido, Tiago, trabalhava remoto como programador. Normalmente, àquela hora, estava sentado em frente ao computador no escritório. Vou contar durante o jantar, decidiu Larissa. Vou pôr a mesa bonita, sacar um bom vinho, que seja um momento especial. Passou à cozinha e ligou a cafeteira. Tinha que fazer a lista de compras para o jantar de celebração, talvez preparar o prato favorito dele, uma boa picanha assada, ou melhor, uns cortes nobres. O telefone de Tiago tocou em algum lugar da sala. Larissa ouviu como ele saía do escritório e atendia. Diga, mãe. A voz do marido soava tensa. Sim, estou em casa. Larissa ainda está no trabalho. Larissa franziu a testa. Não, mãe, não posso falar muito alto agora. Continuou Tiago em um sussurro. Mas no silêncio do apartamento, Larissa escutava cada palavra. Escuta sobre o dinheiro. Já te disse que Larissa com certeza tem economias. É contadora. Sempre foi uma agarrada com o dinheiro. O coração de Larissa deu um salto. Ficou petrificada com a xícara nas mãos. Mãe, quanto mais tenho que aguentar? Já levo 10 anos casado com essa idiota. Você acha que é fácil para mim? Tiago falava com tanta raiva que Larissa nem reconhecia a voz dele. É uma chata de marca maior. O tempo todo trabalhando na cama. É como um tronco. Não sabe nem cozinhar direito, se não fosse pelo salário dela. A xícara escorregou das mãos de Larissa e se espatifou contra os azulejos da cozinha. O estrondo ressoou por todo o apartamento. Te ligo depois, soltou Tiago rapidamente e desligou. 1 segundo depois apareceu no umbral da cozinha. Estava pálido. Larissa, você está em casa? Não te ouvi entrar. Larissa olhou para ele e pareceu estar vendo aquele homem pela primeira vez na vida. 10 anos de casamento. 10 anos considerando ele seu apoio. Seu companheiro, o homem que amava, e ele a chamava de idiota, chata, tronco. Quanto? Perguntou ela em voz baixa. O quê? Tiago tentou fingir desconcerto, mas não resultou muito convincente. Quanto você pensava dos meus economias? Ele umedeceu os lábios, duvidou 1 segundo e depois fez um gesto de desdém com a mão. Olha, não faça uma montanha de um grão de areia. Minha mãe só me pediu dinheiro emprestado. O Diego tem problemas com o negócio dele e precisa quitar uma dívida urgente. 2.000 reais. Somos uma família. Devemos nos ajudar. 2.000 reais, repetiu Larissa. E você não pensava em me perguntar, bom, para quê? Tiago encolheu os ombros e nesse gesto houve tal desprezo que Larissa sentiu o sangue gelar. Você teria começado a reclamar que está economizando para não sei que bobagem. Era mais fácil pegar e devolver depois. Para não sei que bobagem, repetiu Larissa como um eco. E como você pensava tirar o dinheiro da minha conta? Tiago desviou o olhar. Vi na sua agenda as pistas das senhas na gaveta da sua escrivaninha. Vi sem querer, sem querer. Larissa, não monte uma cena. Tiago levantou a voz. Sou seu marido. Temos um orçamento comum, uma vida em comum. Que segredos pode haver? Orçamento comum. Larissa caiu na risada e essa risada soou estranha, até para ela mesma. Tiago, você está há 3 anos sem aportar um único centavo para casa. Eu pago a internet, indignou-se ele. E no geral ganho mais que você.
Simplesmente preciso de dinheiro para os meus gastos. Para que gastos? Isso é assunto meu. Larissa agachou-se e começou a recolher os pedaços da xícara. Suas mãos atuavam no piloto automático enquanto pela cabeça passavam rajadas recordações. Como há 3 anos Tiago comprou de repente um smartphone caríssimo de último modelo, como ficava habitualmente até tarde trabalhando, como no último ano quase nem a tocava, desculpando-se no cansaço. Tem outra pessoa? Disse ela levantando-se do chão. Não foi uma pergunta. O rosto de Tiago contraiu-se. Do que você está falando? Quantos anos tem? O que você diz? Quantos? Tiago olhou fixamente para ela durante um longo tempo e depois sorriu. Um sorriso feio, torto. 23. Chama-se Bianca. Nos conhecemos há 1 ano em um congresso. É especialista em marketing, inteligente, bonita. E sim, com ela me sinto vivo, não como com você, um robô que só sabe trabalhar e contar os centavos. O silêncio que se fez foi denso, cortante. Larissa sentiu como algo dentro dela se quebrava com um estalo surdo. Não era o coração. Não, isso teria sido simples demais. Quebravam-se as ilusões, as esperanças, os planos de futuro. 10 anos de vida convertidos de repente em nada. Faça as malas, disse com voz firme. O quê? Recolha suas coisas e vá embora hoje mesmo. Tiago bufou. Você ficou louca. Este apartamento é meu, e além disso, se você acha que vou embora de mãos vazias depois de 10 anos de casamento, está muito enganada. Sei que você tem economias, umas boas economias, e no divórcio vou levar minha parte, sua parte, assentiu Larissa. Muito bem, então. Divórcio. Divórcio, pois aceitou Tiago. E não duvide, vou procurar um bom advogado. Você trabalhou em 2 lugares. Ótimo. Isso significa que você tem muito dinheiro. A metade é minha e este apartamento é meu. Está no meu nome. Assim, a que vai ter que fazer as malas é você, querida. Virou-se e dirigiu-se ao escritório. No umbral voltou-se. Ah, e Bianca está grávida. Assim me vem ótimo procurar um apartamento maior. Já pode ir olhando aluguéis. A porta do escritório fechou-se com estrondo. Larissa ficou no meio da cozinha, rodeada pelos restos da xícara quebrada, e exalou lentamente. As mãos já não tremiam. No seu interior instalou-se uma estranha e glacial clareza. Sacou o celular e abriu a foto que havia tirado naquela mesma manhã. Uma exclusiva casa em Alphaville, 2 andares, janelas panorâmicas, escriturada no seu nome. O apartamento em que estavam efetivamente estava no nome de Tiago. Era uma propriedade dele herdada dos pais antes de casarem, mas a casa era só dela, total e absolutamente. Larissa sorriu levemente e marcou o número da sua advogada. Olá, Carla. Sou Larissa Mendes. Sim, a mesma. Assinamos a compra hoje de manhã. Diga, você cuida de casos de divórcio? Larissa pegou sua bolsa com tranquilidade e dirigiu-se à porta. Não lhe tremiam as mãos. Sua voz era serena. 10 anos de trabalho extenuante haviam forjado seu caráter melhor que qualquer curso de gestão do estresse. Aonde você acha que vai? Cortou-lhe o passo Tiago. Eu disse que podia ficar uns 2 dias. Obrigada pela sua magnanimidade, Larissa. Sorriu de forma quase imperceptível. Mas tenho onde morar. Você vai choramingar para sua amiguinha, zombou ele. Não se preocupe. Vai ficar uma semaninha chorando e vai voltar de joelhos suplicando que eu te aceite de novo. Larissa não respondeu. Dar explicações àquele homem já não tinha nenhum sentido. Saiu do apartamento escutando às suas costas a última frase dele. E nem se atreva a tocar no dinheiro da conta. De todo modo, conseguirei minha metade no tribunal. A porta fechou-se. Larissa deteve-se no patamar. Apoiou-se contra a parede fria e permitiu-se um par de respirações profundas. Só agora, quando a adrenalina começava a baixar, notou o quanto o coração batia forte. O celular vibrou. Uma mensagem da advogada Carla Mendes. Te espero amanhã, às 10. Te passo o endereço por separado. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Larissa pediu um Uber e dirigiu-se à sua nova casa. Pelo caminho olhava pela janela da cidade ao entardecer e uma estranha sensação de liberdade ia deslocando pouco a pouco a dor da traição. Sim, doía, mas muito mais doloroso teria sido descobrir tudo 1 ano ou 2 depois, quando Tiago já tivesse esvaziado suas contas. Ele, o chalé,
a recebeu com silêncio e cheiro de móveis novos. A corretora imobiliária havia tido o cuidado de deixar um jogo de lençóis e um kit básico para a cozinha, cafeteira, xícaras, café e chá. Larissa preparou um chá bem forte. Sentou-se no sofá da sala e só então permitiu-se chorar, não por pena de si mesma, mas de puro alívio. Na manhã seguinte, Larissa acordou às 7 por puro costume. Tomou um banho no imenso banheiro com clarabóia por onde entrava a luz da manhã. Vestiu um terninho elegante e foi ver a advogada. Carla a escutou tomando notas no bloco. Então, o apartamento está no nome dele desde antes de casarmos. Sim, exato. A casa foi comprada com fundos particulares seus de uma conta separada. Sim, Tiago nem sequer sabia que essa conta existia. Perfeito. A advogada assentiu. Segundo o artigo 1659 do Código Civil Brasileiro, os bens adquiridos à custa ou em substituição de bens particulares pertencem em exclusiva a esse cônjuge. Se você puder demonstrar que a casa foi comprada com dinheiro economizado por você, a margem dos bens comuns continuará sendo só sua. Tenho tudo anotado. Larissa sacou do bolso um grosso caderno. Durante 10 anos registrei cada centavo. Quanto ganhava, quanto economizava, quanto gastava na casa. Carla folheou o caderno e no seu rosto apareceu uma expressão de respeito. Isso é muito bom. Também tem os extratos bancários. Sim, imprimi tudo ontem à noite. Excelente. Agora, sobre o divórcio, você mencionou que seu marido te foi infiel durante 1 ano e que a amante está grávida. Tem provas? Ele mesmo me disse ontem, mas não tenho gravações. Não tem problema. No Brasil, o divórcio não requer justificar causas. Se ele não se opuser à demanda, será rápido. Quanto aos bens, prepare-se para que ele tente reclamar parte da casa, argumentando que é um bem comum. Mas com estas provas temos uma posição muito forte, e se ele disser que me ajudou a economizar, então que aporte ele as provas. A advogada sorriu. Você tem registros e extratos que justificam a origem de cada real. O que tem Larissa recordou os últimos 3 anos em que Tiago praticamente não havia aportado nada à economia familiar. Ele não tem nada. Pois perfeito. Hoje mesmo preparo a demanda de divórcio. Amanhã a apresentamos no fórum. As 2 semanas seguintes passaram em uma espécie de estranha névoa. Larissa ia trabalhar, voltava à sua nova casa e ia mobiliando-a. Às noites sentava-se na varanda com uma xícara de chá a contemplar o pôr do sol. A vida sem Tiago resultou ser surpreendentemente tranquila. Ele ligou umas 5 vezes. Primeiro exigiu ver lá, depois a ameaçou, depois tentou dar pena. Larissa não atendeu o telefone. Todas as comunicações agora passavam pela advogada. A citação judicial chegou às 3 semanas. A audiência foi marcada para 1 mês depois. No dia anterior, a audiência ligou Carla. Larissa, tenho notícias. Seu marido contratou um advogado. Exigem a metade do valor da casa, amparando-se em que é um bem adquirido durante o casamento e, portanto, comum. Eu imaginava. Tranquila, estamos preparadas. Por certo, tem algo mais. Investiguei um pouco esse tal Tiago. Resulta que há 1 ano pediu um empréstimo pessoal de R$200 mil. Sabia algo disso? Larissa ficou gelada. Não tinha ideia. Por lei, as dívidas contraídas durante o casamento se presumem comuns. Sim, se destinam ao sustento da família. Prepare-se porque vai tentar te passar a metade dessa dívida. Mas eu não assinei nenhum documento. Isso é muito bom. Significa que poderemos demonstrar que não deu seu consentimento para o empréstimo e que não sabia, sobretudo se o dinheiro não foi gasto em necessidades familiares. Ainda não sei no que gastou, mas vou averiguar. Até amanhã. Larissa desligou e ficou pensativa. R$200 mil. Há 1 ano, exatamente quando apareceu Bianca. O panorama se perfilava bastante sórdido. Larissa entrou na sala de audiências 5 minutos antes de começar a audiência. Tiago já estava sentado no banco junto ao seu advogado, um homem jovem com um terno caro. Ao vê-la, Tiago fez uma careta, mas não disse nada. A juíza entrou, sentou-se e revisou os documentos. Abre-se a sessão para o procedimento de divórcio entre Dona Larissa Mendes e Dono Tiago Oliveira. Levantou a vista. A parte autora solicita o divórcio. A parte ré se opõe. O advogado de Tiago pôs-se de pé. Não, meritíssima. Meu cliente,
não se opõe à dissolução do vínculo matrimonial. No entanto, solicitamos a liquidação da sociedade de bens, reclamando a metade dos bens adquiridos durante o casamento. A que bens em concreto se refere? A casa de luxo em Alphaville, adquirida pela autora há um mês aproximadamente. Valor de avaliação R$ 4 milhões. Ao ter sido comprada estando casados, meu cliente tem direito à metade do seu valor. A juíza olhou para Carla Mendes. O que tem a alegar a representação da autora? Com a vênia, meritíssima. Carla pôs-se de pé. O imóvel foi adquirido integralmente com dinheiro particular da minha representada, economizado por ela durante 10 anos em uma conta separada em seu nome exclusivo. Aportamos os extratos bancários que certificam a rastreabilidade de cada centavo. Além disso, estamos em disposição de demonstrar que o réu Mal participou das despesas familiares durante os últimos 3 anos. Tiago deu um sobressalto, mas seu advogado pôs uma mão no ombro dele. Apresentem as provas, assentiu a juíza. A hora seguinte foi em examinar documentos, os cadernos de Larissa com suas anotações, os movimentos de conta, as declarações de imposto de renda, tudo estava desglossado ao milímetro. Quanto ganhava, quanto economizava, quanto gastava na casa. A juíza revisava a documentação atentamente, fazendo de vez em quando alguma pergunta aclaratória. Senhor Oliveira, dirigiu-se por fim a Tiago. O senhor tem alguma prova documental de que aportou dinheiro às economias da sua esposa? Tiago olhou desconcertado para seu advogado. Eu pagava os boletos de luz e água. Isso entra dentro das obrigações para o sustento das despesas familiares, cortou a juíza. Estou perguntando concretamente pelas economias destinadas à compra da residência. Bom, eu trabalhava, trazia dinheiro para casa. Aporte os documentos que certifiquem seus rendimentos e gastos durante os últimos 3 anos. O advogado de Tiago titubeou. Meritíssima, não estamos em disposição de aportar essa documentação neste momento. Então tenho outra pergunta. A juíza voltou a olhar seus papéis. Senhor Oliveira, há 1 ano o senhor solicitou um empréstimo pessoal no valor de R$ 200 mil. Tinha conhecimento disso sua esposa? Tiago empalideceu. Isso são meus assuntos pessoais. Responda à pergunta. Deu sua esposa o consentimento para solicitar dito empréstimo? Não. E em que se investiu esse dinheiro? Fez-se o silêncio. Tiago calava olhando para o chão. Seu advogado folhava seus papéis com nervosismo. Espero uma resposta. A juíza foi implacável. Em necessidades pessoais, balbuciou por fim Tiago. Especifique. Isso não tem relação com este caso. Tem uma relação direta. Se o empréstimo foi pedido para despesas familiares, a dívida será comum. Se foi para gastos estritamente pessoais, será particular sua, em que se gastaram R$ 200 mil. Tiago apertou os punhos, e então Carla Mendes interveio. Com a vênia, meritíssima, posso arrojar luz sobre este assunto? Temos constância de que há exatamente 1 ano, o réu adquiriu um apartamento no centro de São Paulo. Preço de compra R$ 180 mil. O imóvel está escriturado no nome de Dona Bianca Costa, quem, segundo nossas averiguações, mantém uma relação sentimental com o réu e atualmente se encontra em estado de gestação. Escutou-se um murmúrio na sala. A juíza arqueou uma sobrancelha e olhou para Tiago com indisfarçável desdém. É isso certo? Tiago guardou silêncio. Senhor Oliveira, fiz uma pergunta. Sim, respondeu ele com voz apagada. É certo. A juíza reclinou-se na cadeira e o observou em silêncio durante uns segundos. Depois pegou uma caneta e começou a escrever. Examinou detidamente os documentos que Carla Mendes havia entregado. Larissa estava sentada com as mãos entrelaçadas sobre o regaço, tentando respirar em um ritmo normal. Tiago revolvia-se nervoso na cadeira e seu advogado tomava notas rapidamente no bloco. Bem, pronunciou a juíza deixando os papéis de lado. Se não entendo mal, o senhor Oliveira sustenta que tem direito à metade do valor da casa comprada pela esposa. Assim é, meritíssima. Levantou-se o advogado de Tiago. Segundo a legislação vigente sobre o regime de comunhão de bens, todos os bens adquiridos no casamento. Conheço o Código Civil, interrompeu secamente a magistrada. Mas me interessa outra coisa. Senhor Oliveira, estava o senhor ao corrente de que sua esposa estava economizando dinheiro? Tiago duvidou. Bom, em termos gerais sempre foi muito de olhar o centavo. De olhar o centavo, repetiu a juíza.
Segundo os contra-cheques e declarações aportadas, sua esposa trabalhava em 2 empregos diferentes. Confirma isso? Sim, mas... E o senhor contribuía para essas economias? Eu mantinha a família. Indignou-se Tiago. Pagava os boletos. Carla Mendes levantou-se. Meritíssima, se me permite, temos os extratos bancários de ambos os cônjuges. O senhor Oliveira efetivamente pagava os suprimentos e parte da compra do supermercado, mas o resto das despesas, roupas, eletrodomésticos, reformas na casa e inclusive presentes para a família política, tudo isso pagava minha representada com o salário do seu trabalho principal e o dinheiro do segundo trabalho o transferia integral a uma conta separada. Isso é mentira, saltou Tiago. Dispomos de todos os recibos e faturas dos últimos 3 anos, continuou imperturbável Carla. Minha cliente é extremamente meticulosa com as finanças. Algo lógico dada a sua profissão de contadora. A juíza assentiu. De acordo. Passemos agora ao empréstimo. Senhor Oliveira, o senhor pediu um crédito de R$200 mil há 1 ano. Com esse dinheiro comprou uma residência, no nome de quem está escriturada. O silêncio apoderou-se da sala. No nome de Dona Bianca Costa, murmurou Tiago. Fale mais alto para que conste em ata, exigiu a juíza. No nome de Bianca Costa, gritou Tiago, e que essa é minha vida privada. Sua vida privada passa a ser objeto de escrutínio judicial quando se trata da liquidação de bens comuns, replicou friamente a juíza. Assim que o senhor compra um apartamento no nome de outra mulher estando casado, e agora exige a metade do valor de uma casa comprada pela sua esposa com suas próprias economias pessoais. Larissa sentiu uma cálida onda de esperança a inundá-la. A juíza estava claramente do seu lado. Meritíssima, interveio o advogado de Tiago. O empréstimo foi formalizado no nome do meu cliente, mas estando em regime de comunhão de bens, supõe uma dívida solidária para ambos os cônjuges. Segundo a lei, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interrompeu Carla. Se um cônjuge contrai uma dívida sem o consentimento do outro e o dinheiro não se destina às despesas do casamento, o outro cônjuge não responde por dita dívida. Temos o testemunho escrito do próprio senhor Oliveira, onde reconhece que ocultou à sua mulher tanto o empréstimo como a compra do apartamento. Que testemunho? Perguntou Tiago desconcertado. Carla sacou uns folhetos da sua pasta. As conversas de WhatsApp entre você e a senhorita Costa. Ela teve a amabilidade de nos facilitar capturas de tela. Bianca. Tiago ficou vermelho de fúria. Não pode ter. Ora, sim pode ter sorrido a advogada, especialmente depois de inteirar-se de que o senhor prometeu casar com ela, mas ao mesmo tempo pretendia ficar com o dinheiro da sua ex-mulher. Cito textualmente, Larissa não suspeita nada. Pedirei um empréstimo. Direi que é para trocar o carro e te comprarei um apartamento, amor. Só que ela não deve saber, senão estraga tudo. Larissa fechou os olhos. Escutar aquilo doía, inclusive agora, quando já sabia toda a verdade. Continuo. Carla passou de página. Assim que me divorciar, vendo meu apartamento. Com certeza Larissa tem economias. Está obcecada com guardar dinheiro. Tiro a metade no tribunal e viveremos como reis. E assim sucessivamente. Quer que leia tudo? Não é necessário, sentenciou a juíza. Olhava para Tiago com indisfarçável desprezo. O panorama está bastante claro. Larissa olhou para Tiago. Estava vermelho, iracundo, e nos seus olhos assomava um ódio genuíno. De repente compreendeu que nunca havia chegado a conhecer de verdade aquele homem. Fica um detalhe mais. Meritíssima. Carla sacou um último documento. A senhorita Costa está grávida de 6 meses. Interpôs uma demanda de paternidade e solicitação de pensão alimentícia. Isso não vem ao caso, saltou o advogado de Tiago. Tem absoluta relevância, rebateu a juíza. Demonstra a prolongação no tempo de uma relação extramatrimonial e os atos premeditados do senhor Oliveira para criar um segundo núcleo familiar, utilizando fundos que comprometiam o patrimônio comum. Voltou a olhar os papéis e depois levantou a cabeça. Estou pronta para ditar sentença, senhor Oliveira. Suas pretensões sobre a metade do valor do imóvel ficam desestimadas. A casa foi adquirida com fundos de caráter particular da sua esposa, economizados durante o casamento, graças a um segundo emprego. O senhor não contribuiu para ditas economias,
Nem tinha conhecimento da compra. Tiago fez um ademã de saltar, mas seu advogado o parou pondo a mão no ombro. Quanto ao empréstimo, a juíza olhou para Tiago por cima dos óculos. O empréstimo de R$200 mil foi solicitado sem o consentimento da sua esposa e não se destinou ao sustento das despesas familiares. Por conseguinte, será o Sr. Oliveira quem responderá exclusivamente pelo seu pagamento, ainda mais tendo em conta que durante este ano se empregaram fundos comuns para abonar as parcelas de dito crédito. O Sr. Oliveira deverá reintegrar à sua esposa a metade do importe já pago. Quanto pagaram já do empréstimo? Perguntou Carla ao advogado de Tiago. Este folheou seus papéis de má vontade. R$42 mil, então são R$21 mil de compensação. Assentiu a juíza. Prazo de 6 meses. A sentença é suscetível de recurso de apelação no prazo legalmente estabelecido. Deu um golpe com o martelo. Tiago ficou pálido com o olhar perdido. Seu advogado recolhia suas coisas, evidentemente desejoso de abandonar a sala o quanto antes. Larissa pôs-se de pé. Sentia as pernas como de chumbo, mas manteve-se erguida. Carla a abraçou pelos ombros. Parabéns, disse em voz baixa. Fez-se justiça, Larissa. Chamou Tiago. Ela girou-se. Estava no meio da sala desconcertado e patético. Sabe, de sobra que não vou poder pagar tudo isso. Ainda me resta a hipoteca do empréstimo mais a pensão que Bianca me pede. Não podemos chegar a um acordo de alguma maneira. Larissa olhou fixamente para ele durante um longo tempo. Aquele homem havia sido seu marido. Havia preparado os cafés da manhã, havia lavado a roupa, havia aguentado a mãe dele, havia privado-se de tudo para que não faltasse nada em casa, e ele a chamava de idiota e chata. Era infiel e planejava roubar suas economias. Não, Tiago respondeu com calma. Não há acordo possível. Teve 10 anos para me tratar como um ser humano. Escolheu outro caminho. Agora assuma as consequências. Deu meia volta e saiu da sala sem olhar para trás. Carla caminhava ao seu lado e Larissa sentia como a cada passo se tirava um peso de cima. Pela frente tinha uma nova vida na sua própria casa, livre de mentiras e traições, e estava preparada para afrontar. Lá, uma semana depois da audiência, Larissa estava no meio do hall da sua nova casa e não podia acreditar que tudo era real. A luz do sol entrava a jorros pelas imensas janelas, refletindo-se no piso claro. Passeou devagar pelas habitações, escutando aquele silêncio, desacostumado, mas tão ansiado, sem reproches, sem comentários sarcásticos sobre que estava trabalhando outra vez no fim de semana. Sem Tiago, o celular vibrou no bolso. Era Carla. Larissa, bom dia. Tenho novidades. A voz da advogada soava satisfeita. Tiago transferiu a primeira parte da indenização. Já? Surpreendeu-se Larissa. Pensei que atrasaria até o último momento. Vê-se que nosso amigo entendeu que acabaram as brincadeiras. Faltaria mais. Tem uma ordem de penhora sobre a cabeça. E já deixei cair ao advogado dele que o passo seguinte era ir atrás da conta salário. Larissa sorriu. Nessas semanas havia aprendido a alegrar-se pelas pequenas vitórias. E o que acontece com o resto? Aí vem o interessante. Na voz de Carla, assomou um tom de triunfo. Tiago está tentando vender seu apartamento de solteiro. Ou seja, que Bianca está pressionando. Não só ela. Indaguei um pouco. O banco começou a exigir a quitação antecipada do famoso empréstimo de 200 mil. Tiago devolveu 2 recibos. Assim agora mesmo seu ex-marido está entre a cruz e a espada. Larissa aproximou-se da janela que dava ao jardim. O terreno estava um pouco descuidado, mas já se imaginava onde plantaria as roseiras. Talvez pusesse um pequeno gazebo junto ao lago. Carla, e o que acontece se ele não puder me pagar a indenização? Então instamos à execução da sentença. Leiloam o apartamento e você cobra o seu. É verdade que demorará um tempo, mas não creio que cheguemos a isso. Tiago não é tonto. Sabe que lhe sai mais a conta vender. Ele mesmo que esperar que o liquide o tribunal. Depois de desligar, Larissa esteve um bom tempo passeando pela casa, planejando a decoração. Não tinha muito orçamento. O grosso das suas economias havia ido na compra, mas agora, ao não ter que manter 2 pessoas, podia planejar seus gastos sem estresse. À tarde veio Lúcia, sua amiga e companheira de trabalho. Nossa,
Larissa ficou paralisada na porta contemplando o amplo salão. Mas isto é um palácio. Que esperta você foi ao não dizer nem pio para aquele canalha. Imagina o que teria acontecido se você tivesse ido correndo super ilusionada dizer: querido, comprei uma casa para nós dois. Larissa pôs água a ferver para fazer chá. Teria começado a fazer contas para ver o que cabia a ele. Fez uma careta Lúcia, ou o que é pior, a teria posto no nome da amantíssima grávida. Exato, às vezes estar calada é o melhor escudo. Lúcia sentou-se no parapeito da janela balançando as pernas. Ei, e não te dá medo que tente te fazer alguma sacanagem? Que sei eu, as pessoas são muito vingativas. Larissa ficou pensativa. Essa ideia já lhe havia passado pela cabeça. Me dá um pouco de medo, mas Carla diz que legalmente não tem nada a fazer. A casa pagou-se com meu dinheiro particular. Tenho todas as provas. E além disso, ele mesmo reconheceu em sede judicial que não havia aportado nenhum real às minhas economias. Moral e fisicamente, Tiago não é desses. É um covarde. Trair, por suposto, roubar pelas costas, encantado, mas dar a cara em um conflito aberto jamais. Lúcia assentiu, embora não parecesse muito convencida. Ainda assim, tenha cuidado. Ponha um bom alarme de segurança e câmeras. Agora você tem uma casa que vale muito dinheiro. Tomaram chá e estiveram fazendo planos. Lúcia ofereceu-se para ajudá-la com a reforma, já que seu irmão era mestre de obras. Larissa aceitou agradecida. Quando sua amiga se foi, voltou a reinar o silêncio. Larissa deitou-se na cama do seu quarto e ficou olhando para o teto um longo tempo. Era uma sensação rara, liberdade e vazio ao mesmo tempo. 10 anos de casamento deixam marca. Estava acostumada à presença de outra pessoa, inclusive se essa pessoa havia resultado ser um traidor. No dia seguinte, foi ao escritório de uma empresa de segurança para assinar o contrato de um alarme conectado. Lúcia tinha razão. A segurança era o primeiro. Depois passou por uma loja de móveis e escolheu um sofá simples e uma mesa de jantar. Nada extravagante, mas era seu. Quando aos 3 dias trouxeram os móveis, Larissa sentiu que a casa começava a cobrar vida. Pendurou na cozinha seu quadro favorito, uma paisagem com o mar que havia comprado há anos em um mercado. No apartamento de Tiago, esse quadro sempre havia estado arrinconado no corredor porque a ele não gostava dos tons azuis. Agora luzia no lugar mais visível da casa. Passaram 2 semanas. Carla voltou a ligar. Tiago encontrou comprador para o apartamento. Fechou em R$380 mil. Menos do que pedia no princípio, mas lhe corre muita pressa. E o que acontece agora? Depois de assinar perante notário, está obrigado a te transferir o resto do dinheiro. Quando é a assinatura? Dentro de 1 semana. Eu me encarregarei de supervisionar o ingresso. Tranquila, far-se. Há tudo pelos canais legais. No dia da assinatura, Larissa não podia ficar quieta. Pôs-se a limpar o jardim, arrancando ervas daninhas com raiva. Ao meio-dia chegou uma notificação do banco. Haviam ingressado o total da quantia. Deixou-se cair no gramado olhando a tela do celular. Não era só dinheiro, era a confirmação de que ela tinha razão, a prova de que existia a justiça. À tarde abriu uma garrafa de vinho, um não muito caro, mas que lhe gostava, e sentou-se na varanda da sua casa. O sol se punha atrás dos pinheiros, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Ao longe cantava um pássaro. Havia trabalhado 10 anos para esse momento, para ter seu próprio lar, sua própria vida. E embora o caminho havia sido muito mais duro do que imaginava, havia alcançado sua meta. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tomara que se engasgue com seu dinheiro. Larissa apagou a mensagem sem pensar. Leu 2 vezes. O veneno de outros já não tinha nenhum poder sobre ela. Deu um gole de vinho e sorriu ao entardecer. Tinha pela frente uma nova vida, sua vida, e não havia feito mais que começar. Uns dias depois investiu o dinheiro cobrado em rematar a reforma da casa, contratou uma decoradora, escolheu tons claros para o interior, bege, branco roto, cinza suave, ansiava luz e amplitude. Depois de todos aqueles anos metida em um apartamento asfixiante, com aqueles papéis de parede escuros que havia escolhido sua sogra, a obra avançava. Larissa deixou seu segundo emprego. Agora podia permitir-se trabalhar em jornada completa só na construtora. Larissa, por fim se te vê o rosto descansado, comentou sua companheira Sílvia no almoço.
e você tirou 5 anos de cima. Te prometo. Larissa sorriu. Era certo que se sentia diferente. Dormia 8 horas, comia em condições e não na correria. Nos fins de semana passeava pelos caminhos de Barueri, perto da casa, onde havia rotas para bicicletas e um lago com patos. Mas a paz não durou muito. A princípios de outubro, quando as obras da casa já estavam acabando, Larissa fixou-se pela primeira vez em um carro estranho estacionado perto da cerca. Um sedã cinza escuro estava parado frente ao terreno, um pouco mais além do poste. O motor estava desligado e tinha os vidros fumê. No princípio pensou que seria de algum vizinho ou de uns operários que haviam se distraído, mas 1 hora depois o carro continuava ali. Larissa saiu à varanda pondo o casaco por cima da blusa de estar em casa. O ar outonal cheirava a folhas úmidas e a terra molhada. Deu uns passos pelo caminho tentando ver a placa, mas o carro arrancou bruscamente e afastou-se devagar. Larissa deteve-se sentindo um aperto de inquietude no peito. Sacou o celular e fez uma foto do veículo enquanto se afastava. A placa saiu borrada, mas distinguia-se o modelo e a cor. À noite enviou a foto a Carla. A resposta foi quase imediata. Parece o carro de Tiago, precisamente o que acabou de comprar após vender o apartamento. Não abra a cerca a nenhum desconhecido. Funcionam as câmeras. Larissa olhou o monitor do videoporteiro. Sim, as câmeras funcionavam perfeitamente. Após falar com Lúcia, havia instalado um circuito fechado, detectores de movimento perimetrais e alarme. Naquele momento pareceu-lhe um excesso. Agora via que havia sido uma decisão acertada. Funcionam, respondeu. Estupendo. Se voltar a aparecer, guarde as gravações e não fale com ele sem testemunhas. Larissa deixou o telefone na mesa e ficou um bom tempo olhando pela janela. Atrás do vidro, o jardim sumia na escuridão. Dentro estava quente e cheirava a tinta fresca e a madeira. Mas no seu estômago havia voltado a instalar-se aquela sensação da qual mal começava a desfazer-se. Angústia. No dia seguinte ligou Tiago. Ela não atendeu. Depois chegou uma mensagem. Temos que falar. É urgente. Larissa tampouco respondeu. 10 minutos depois. Outra. Você acha que ganhou? Só se escondeu atrás da sua advogadinha por um tempo, mas a casa foi comprada em bens comuns e vou conseguir que se revise a sentença. Larissa leu a mensagem 2 vezes, fez uma captura de tela e a enviou a Carla. Nem se atreva a responder, escreveu a advogada. Está tentando te provocar para que entre no jogo. Guarde tudo. Larissa fez caso. Ao longo da semana, enviava mensagens quase diariamente. Primeiro furiosas, depois dando pena, depois furiosas outra vez. Mais uma vez você destruiu minha vida. Por sua culpa, o banco me tirou quase tudo. Poderia ter tido um pouco de humanidade. Joguei 10 anos da minha vida com você. Bianca me deixou. Já está contente? Larissa cravou a vista neste último mensagem. Bianca o havia deixado. Curiosamente, não sentiu nenhuma alegria, só puro esgotamento. Tudo aquilo já não tinha nada a ver com ela. O próprio Tiago havia cimentado sua segunda vida sobre mentiras, empréstimos às escondidas e dinheiro de outros. Agora essa vida desmoronava pelo seu próprio peso. Aos 2 dias ligou Carla. Larissa, temos que nos ver. Aconteceu algo. Tiago apresentou um recurso de apelação contra a liquidação de bens. Alega que ocultou parte dos rendimentos familiares ao juiz e pôs a casa no seu nome de propósito para descapitalizar a sociedade de bens. Larissa fechou os olhos, mas não estava já julgado. Está, mas está no direito dele de recorrer. Te digo já, tem pouquíssimas possibilidades, quase nulas, mas pode te fazer passar um mau momento. O que pede? A metade da casa e, além disso, uma indenização por danos morais. A Larissa escapou uma risada amarga. Por danos morais. Sim, segundo sua versão, abandonou o domicílio conjugal sem aviso prévio. Ocultou dinheiro, o empurrou a endividar-se e provocou a ruptura com uma mulher grávida. Carla, mas isso é absurdo. Absurdo total. Mas aos absurdos também há que derrubar. Luz com boa documentação na mão. No dia seguinte, Larissa apresentou-se no escritório. Carla recebeu com uma pasta nas mãos e ofereceu um café. A boa notícia é que Tiago não aportou nem uma única prova nova. A má é que está tentando te atacar pela via da reputação. O que significa isso?
Carla pôs sobre a mesa uns quantos folhetos impressos. Larissa pegou uma folha e viu capturas de tela de um grupo de Facebook local de Barueri. Mulher engana o marido durante 10 anos. Economizava dinheiro secreto e o jogou na rua após comprar uma mansão. O pobre homem ficou com dívidas até o pescoço, enquanto sua mulher, que é contadora, esconde milhões. Aí tem os valores tradicionais. Larissa lia enquanto sentia como as mãos gelavam. Não se davam nomes, mas os detalhes coincidiam tanto que não havia lugar a dúvidas. Deve ter sido ele, disse Carla ou a mãe dele. O tom parece muito. Sua mãe. Fazia tempo que Larissa não se lembrava de Dona Carmen. Sua sogra sempre a havia olhado por cima do ombro, como se fosse um estorvo passageiro na vida do filho. Nos primeiros anos de casamento, Larissa havia tentado ganhá-la. Cozinhava para ela, ajudava, comprava presentes até que se deu conta de que era inútil. Para Dona Carmen, a única mulher válida era aquela que se anulasse totalmente pelo filho e que nunca levasse a contrária. Posso fazer algo? Podemos mandar um requerimento por carta registrada acusando-a de intromissão no direito à honra e difamação. Mas antes, é melhor recopilar provas de que ela ou Tiago estão por trás dessas publicações. Já enviei uma petição formal aos administradores do grupo. Vão nos dar os dados. Se negarem, solicitaremos por via judicial, mas eu não me apressaria por agora. Deixe que Tiago se confie crendo que você não vai fazer nada. Larissa levantou o olhar. E o que vamos fazer na realidade? Carla sorriu. Na realidade, estamos preparando o contra-ataque. Aquelas palavras soaram muito serenas, sem floreios dramáticos, e precisamente por isso Larissa sentiu um grande alívio. Uma semana mais tarde passou o que Larissa temia. Voltou para casa tarde. Estavam em época de fechamento trimestral e, apesar de não dar mais as aulas noturnas, o volume de trabalho era esgotante. Junto à cerca distinguiu umas marcas recentes de pneus. No princípio não deu importância, mas ao chegar à porta viu barro fresco no degrau e a fechadura da caixa de correio arrombada. Dentro da caixa de correio havia um papel amassado. Larissa desdobrou-o. Devolva o que roubou da sua família. Ficou no alpendre olhando aquelas letras irregulares e pela primeira vez em muito tempo não sentiu medo, mas uma ira abrasadora. Não entrou na casa. Ligou diretamente à central de alarmes. Aos 20 minutos, apareceu uma patrulha de segurança privada e aos 10 minutos uma equipe da polícia militar. As câmeras haviam gravado um homem com capuz, mas não se via bem o rosto. Em troca, o carro da cerca era aquele mesmo sedã cinza escuro. Esta vez a câmera havia captado a placa nitidamente e efetivamente o titular era Tiago. O agente da polícia militar redigiu o boletim de ocorrência e levou cópias dos vídeos e fotos da caixa de correio danificada. Larissa assinou a denúncia com pulso firme. Seu ex-marido? Perguntou o agente sem se alterar o mínimo. Sim, passa muito. Suspirou o policial. Mas não deixe estar. Se voltar a rondar, chame-nos imediatamente. Fique tranquila, assim farei. No dia seguinte, Carla já não só estava serena, mas francamente encantada. Acabou de nos fazer um presente em toda a regra. Um presente, claro. Até agora podia jogar o papel de marido traído e indefeso. Mas agora temos acreditadas coações, ameaças e danos materiais continuados. Isso vai pesar muitíssimo na percepção do tribunal. E se disser que não era ele, que diga o que quiser. O carro é dele, as mensagens são dele, o móvel é evidente. Além disso, podemos pedir uma perícia caligráfica da nota se for preciso. Larissa sentou-se frente à advogada e, pela primeira vez em dias, permitiu-se relaxar. Carla, eu só quero que tudo isso termine já, e terminará. Mas às vezes, para que alguém deixe de te acusar, não tem que se esconder, mas marcar uma linha vermelha muito clara e com a lei na mão. A audiência da apelação foi marcada para finais de mês. Para então, a história do grupo de Facebook havia se descontrolado. Havia novos posts, comentários, rumores. Uns diziam que Larissa havia desplumado o marido. Outros asseguravam que havia vivido como uma rainha à custa dele toda a vida. E inclusive alguém pôs seu sobrenome quase completo. No princípio, Larissa lia tudo com tremor nas mãos. Depois deixou de fazê-lo. Compreendeu que a gente sempre está disposta a julgar à base de rumores, sobretudo se vêm envoltos em um relato morboso. Mas uma manhã no escritório,
Aparou Silvia. Larissa, viu isto? Se o do Facebook. Passo de ver. Não é que tem um comentário de Bianca. Larissa ficou petrificada. De Bianca. Silvia estendeu seu telefone. O comentário era extenso. Bianca Costa explicava que Tiago havia lhe ocultado a mulher, que tinha uma relação, que pediu um crédito às costas dela, comprou o apartamento no nome dela e depois tentou chantageá-la para que não dissesse nada enquanto ele tirava o dinheiro de Larissa no tribunal. Bianca confessava que ela mesma havia sido enganada. Tiago havia lhe contado que levava tempo sem fazer vida marital com a esposa, que o divórcio era um mero trâmite e que supostamente Larissa o tinha chantageado por dinheiro. Quando saiu tudo à luz, começou a exigir a Bianca que devolvesse o apartamento pondo-o no nome dele, e ante sua negativa, montou um escândalo espantoso. Ao final escrevia: "Não quero me justificar. Eu sabia que ele era casado e assumo minha culpa. Mas Larissa não roubou nem um centavo. Ao contrário, foi ele quem planejou roubá-la. E se a mãe dele segue publicando mentiras, vou tirar à luz todas as conversas de WhatsApp." Larissa devolveu o celular em silêncio. "Como você está?" perguntou Silvia com cautela. "Não sei." Não sentia nenhum agradecimento por Bianca. Era impossível, demasiado dor ligada àquele nome, mas tampouco sentia ódio. Tinha ante si uma garota jovem, que também havia caído nas promessas de Tiago. Sim, por culpa dela. Sim, não era nenhuma santa, mas tampouco era a origem do mal. A origem do mal era Tiago e sua mania de tratar as pessoas como se fossem ferramentas à sua disposição. Aquela tarde, Larissa recebeu uma mensagem de um número que não tinha guardado. "Sou Bianca. Não vou te pedir perdão porque sei que não tenho nenhum direito. Só queria te dizer que passei a sua advogada todas as minhas conversas com ele. Não te voltará a molestar. E se fizer, irei declarar a seu favor." Larissa olhou a tela longo e tendido e finalmente escreveu: "Cuide-se você e cuide do seu bebê. Que os tribunais decidam o resto." Enviou a mensagem e bloqueou o número imediatamente. Com isso era suficiente. No dia da audiência, Larissa chegou aos fóruns antes do habitual. Chovia uma fina garoa em São Paulo. As folhas molhadas se pegavam às calçadas e os carros chiavam ao passar sobre o asfalto molhado. Esperava sentada no corredor junto a Carla olhando as mãos. As mãos já não tremiam absolutamente. Tiago apresentou-se com sua mãe. Dona Carmen luzia seu aspecto de sempre. Um terninho impecável, cabelo perfeito, a cara de alguém convencida de que o mundo inteiro está em dívida com ela. Ao ver Larissa, franziu os lábios com desprezo. "Que contente você está, não é?" Sibilou ao passar ao seu lado. "Destruiu esta família. Deixou meu filho na rua." Larissa levantou o olhar. "Seu filho destruiu tudo ele sozinho. Dona Carmen, não se atreva a dirigir-se assim à minha cliente." Carla interpôs-se tranquilamente entre ambas. "Qualquer reclamação dentro da sala, um único insulto mais à minha representada e pedirei que conste na ata judicial." Dona Carmen soltou um bufido, mas deu um passo atrás. Tiago tinha pior aspecto que na audiência anterior. Estava demacrado, iracundo, com olheiras muito marcadas. O terno caro pendurava como se fosse emprestado. Evitava olhar para Larissa, mas sua mãe, em troca, fulminava-a com um olhar de puro ódio, impregnado de impotência. Quando começou a audiência, o advogado de Tiago tentou mostrar-se seguro. "Meritíssima, meu representado considera que a sentença sobre a liquidação de bens se ditou sem ter em conta todos os fatores. A esposa ocultou sistematicamente seus rendimentos, não informou ao marido de ditas economias e posteriormente adquiriu um imóvel de alto valor, despojando de fato meu cliente dos seus direitos sobre o patrimônio comum." A magistrada, quem escutava com rosto impassível, aporte à representação do apelante provas ou novas. O advogado titubeou. Documentos diretos não há. No entanto, o mero fato de adquirir um bem imobiliário durante o regime de comunhão de bens, esse fato já foi valorado pelo Tribunal de Primeira Instância, atalhou a juíza. "Requeiro fatos novos." Tiago não pôde conter-se. "Eu tinha tudo calculado." Espetou 10 anos fingindo que não tínhamos R$1 enquanto ia amontoando dinheiro para sua casinha. Larissa olhou para ele em silêncio. Recordou o casaco de inverno que havia adiado a compra de umas botas, porque Tiago precisava urgentemente de um monitor novo. Recordou como Dona Carmen dizia sempre que uma boa esposa não devia pensar nos seus próprios caprichos. Carla Mendes
levantou-se com a vênia meritíssima. A parte apelante não aportou nenhuma única prova documental nova. Pelo contrário, esta representação sim dispõe de novos elementos que acreditam a má fé processual e a conduta temerária de dono Tiago Oliveira após a sentença. Entregou uma pasta à juíza. Em primeiro lugar, mensagens de texto com conteúdo ameaçante. Em segundo lugar, gravações do circuito de vigilância que situam o veículo do Sr. Oliveira no domicílio da minha representada na noite em que sofreu danos na sua propriedade. Em terceiro lugar, cópia do boletim de ocorrência da Polícia Militar. E em quarto lugar, atas notariais das publicações em redes sociais que atentam contra o direito à honra da minha representada. Tiago girou-se bruscamente para sua mãe. Dona Carmen ficou lívida. Eu não escrevi nada, apressou-se a dizer. Isso não se pode demonstrar. Carla nem sequer se dignou a olhar. Lá, os administradores da página facilitaram o registro de IP e o telefone associado aos primeiros comentários. Dito número de telefone corresponde a Dona Carmen Oliveira, mãe do réu. Fez-se um silêncio absoluto na sala. A juíza levantou a vista lentamente. Dona Carmen, a senhora se encontra aqui na qualidade de público, mas se estes fatos se confirmarem, enfrentará uma demanda por injúrias e calúnias. Eu só defendia meu filho, esta sogra. Deixou ele pelado. Sempre foi uma lagarta, caladinha, guardando o dinheiro, fazendo-se de santa. Larissa escutava e de repente deu-se conta de que já não lhe doía nada por dentro. Antes essas palavras teriam sido uma punhalada no ponto mais vulnerável. Agora simplesmente soavam patéticas. Eu trabalhava, disse Larissa com calma, enquanto seu filho esbanjava o dinheiro com outra mulher. Essa é a única diferença. Dona Carmen abriu a boca, mas a juíza deu um golpe seco com a caneta na mesa. Ordem na sala. Carla continuou. Assim mesmo, Dona Bianca Costa manifestou sua disposição a testemunhar que o Sr. Oliveira planejava expoliar o patrimônio da minha representada, valendo-se do presente procedimento judicial para fins estritamente pessoais. Aportamos cópias cotejadas de ditas conversas. O advogado de Tiago parecia querer que a terra o tragasse. Meritíssima, solicitamos um recesso para examinar esta nova documentação. Vocês instaram este recurso de apelação, disse secamente a juíza, e compareceram sem aportar prova alguma que o sustente, enquanto a parte apelada acredita um acoso contínuo contra sua pessoa desde que se ditou sentença. Folheou a pasta. O recurso de apelação interposto por dono Tiago Oliveira fica integralmente desestimado. Não concorre causa legal que motive a modificação da sentença apelada. É mais, este tribunal adverte ao Sr. Oliveira de qualquer intento de continuar coagindo sua ex-esposa derivará em responsabilidades penais adicionais. Tiago pôs-se de pé de um salto, ou seja que ela fica com a casa, o dinheiro, e eu engulo todas as dívidas. A juíza fulminou-o com o olhar. O senhor fica com as consequências dos seus próprios atos. Essa frase ficou flutuando no ambiente. Larissa a gravou na memória a fogo. Ao sair da sala, Tiago correu a alcançar, lá na porta do fórum. Larissa, espera. Carla fez ademã de intervir, mas Larissa a freou com um gesto. O que você quer? Tiago estava sob o toldo do fórum. A chuva caía pela borda do telhado formando finos fios de água. Não parecia furioso, mas totalmente abatido, e isso lhe resultava ainda mais repugnante. Eu estraguei tudo, confessou com voz surda. Larissa não disse nada. Bianca não atende o telefone. Minha mãe me agobia. O banco me acossa. No trabalho estou a ponto de ir para a rua. Não prego o olho pelas noites. Te juro que não pensei que isso ia acabar assim. O que não pensava é que eu ia descobrir, replicou Larissa imperturbável. Isso é distinto. Ele levantou a vista. Podemos ao menos falar tranquilamente sem advogados na frente, como duas pessoas civilizadas. Como duas pessoas civilizadas. Teríamos que ter falado quando planejava desplumar-me, contestou ela. Agora é tarde demais. Larissa, não se aproxime da minha casa. Não me escreva mensagens, nem me mande recadinhos com sua mãe. Qualquer comunicação a partir de hoje, exclusivamente através da minha advogada, deu meia volta e caminhou rumo ao carro. Dona Carmen estava de pé a escassos metros. Desta vez manteve-se em um silêncio sepulcral. Um mês mais tarde, Larissa interpôs uma demanda por intromissão ilegítima no direito à honra. Carla havia insistido muito nisso.
As difamações não se pode ignorar ou, do contrário, acabam tendo vida própria. O processo foi muito mais simples do que o esperado. Os administradores do grupo colaboraram, as capturas de tela se validaram perante notário e vários dos comentários de Dona Carmen incluíam acusações delituosas diretas sem a menor prova probatória. Na audiência, a sogra tentou manter seu habitual porte altaneiro, justo até o momento em que o juiz leu em voz alta suas próprias palavras. Leva anos roubando do meu filho. A este tipo de arpias há que desmascarar. Las publicamente. A casa comprou-se estafando o dinheiro dos dois. Dona Carmen balbuciou que só era sua opinião pessoal, mas ao juiz aquilo não o abrandou o mínimo. Foi condenada a apagar todo o conteúdo, publicar uma retificação formal e abonar uma indenização a Larissa. A quantia econômica não era estratosférica, mas a Larissa isso dava no mesmo. 3 dias mais tarde, naquele mesmo grupo de Facebook em Barueri, apareceu um novo post. As informações vertidas com anterioridade relativas a Dona Larissa Mendes carecem de toda a veracidade. Uma resolução judicial acreditou que a residência foi adquirida licitamente com fundos particulares de sua exclusiva titularidade e as acusações de estafa e apropriação indevida de fundos familiares são rotundamente falsas. Larissa leu a publicação enquanto tomava o café pela manhã, bloqueou a tela do celular e sorriu sem triunfalismos, com uma paz absoluta. Já não tinha que convencer o mundo de que ela era a vítima, mas era vital deixar seu nome limpo. Ao chegar o inverno, a casa havia se convertido em um verdadeiro lar. No salão presidia agora um sofá amplo e comodíssimo. Na cozinha luzia uma mesa redonda de madeira clara. No dormitório, cortinas tupidas de um tom, areia muito cálido. Larissa colocou uma poltrona de leitura junto à janela, uma pequena lâmpada para ler pelas noites. Fora, os jardineiros haviam desmatado todo o terreno e preparado a terra para os futuros canteiros de flores. As primeiras neves caíram na Serra Paulista a finais de novembro. Larissa estava de pé frente à enorme janela de vidro, segurando uma xícara de chocolate quente, observando como os flocos brancos se posavam sobre os escuros ramos dos pinheiros. Na lareira crepitava a lenha a fogo lento. A casa transbordava uma luz acolhedora e uma calma envolvente. O celular descansava sobre a mesinha e já não vibrava com sobressaltos nem ameaças. Já não trazia recados de Tiago. Desde a audiência da apelação, havia sido tragado pela terra. Em dezembro veio Lúcia para ajudar a pôr a árvore de Natal. Você é consciente de que são suas primeiras Natal sem aquele inútil? Perguntou enquanto sacava os enfeites das caixas. Sou muito consciente. E o que se sente? Larissa ficou pensativa. Muita paz. Paz da má ou paz da boa? Paz da muito boa. Lúcia devolveu o sorriso. Isso é que tomou a decisão correta. Larissa sacou de uma caixa uma bola de cristal azul escuro decorada com estrelas prateadas. Pendurou-a no ramo mais alto e deu um passo atrás. Sabe, pensei muito em por que me doeu tanto tudo aquilo. Ao fim e ao cabo, os últimos anos, Tiago não aportava nada bom, nem carinho, nem apoio moral, nem sequer respeito básico. Mas a sensação de traição foi brutal. Isso é porque não queria só a ele, apontou Lúcia. Queria a ideia de família que havia montado na cabeça? Larissa assentiu devagar. Tinha toda a razão. Não. Chorava por ter perdido Tiago. Chorava por aqueles 10 anos investidos em crer em um projeto de vida em comum que na realidade fazia tempo que havia deixado de existir. Mas agora até essa cicatriz havia deixado de arder. Era como uma marca antiga que já não sangra, que só está aí para lembrar-te. Cuidado, aqui uma vez me fizeram muito dano. Para o jantar de Ano Novo, Larissa convidou para casa um grupo muito reduzido de pessoas que apreciava de verdade. Lúcia, Silvia e seu marido, e a sua vizinha do lado, Dona Ana, a quem nesses meses havia acabado querendo quase como a uma mãe. Preparou uma mesa preciosa e fez no forno uma picanha assada espetacular, precisamente o prato que pensava fazer a Tiago no dia em que assinou a escritura da casa. Ao dar as 12, após tomar as uvas, Lúcia levantou sua taça de espumante para brindar por Larissa por ter aguentado o tranco, por não se ter deixado pisotear e por aquela casa que não estava construída sobre tijolos, mas sobre uma força de vontade inquebrantável. Todos riram, mas a Larissa se umedeceram os olhos. Olhou a gente reunida na sua mesa.
A luz dourada do recinto, a árvore iluminada, as taças e a neve caindo mansamente do outro lado do vidro. E pela primeira vez em muitíssimo tempo sentiu não já paz, mas uma felicidade imensa, uma felicidade sem aspavientos, sem poses para as redes sociais, profunda e cimentada na certeza de que tudo estava bem. Passada a meia-noite, quando os convidados saíram ao alpendre para ver os fogos de artifício dos vizinhos, Larissa ficou rezagada no salão. A mesa seguia posta, cheirava a tangerinas e a canela. Na lareira só restavam as brasas vermelhas. O telefone vibrou sobre o sofá. Era um número que não tinha na agenda. Abriu a mensagem. Feliz ano. Sei que não mereço que me responda. Só queria te dizer que foi o melhor que me passou na vida e que me dei conta tarde demais. Larissa contemplou a tela uns segundos. Anos atrás, essas mesmas palavras lhe teriam dado um salto no coração. Teriam-na enchido de dúvidas, de compaixão, teriam-na feito aferrar-se à nostalgia. Agora o único que lhe produziram foi uma levíssima melancolia. E não por ele, mas pela mulher ingênua que alguma vez passou a vida ansiando escutar essa frase da boca dele. Não respondeu à mensagem, guardou o celular e saiu ao alpendre com os demais. O céu da Serra de São Paulo estourava em ramalhetes de luz. Lúcia ria a gargalhadas. Dona Ana ajustava o cachecol. Silvia gravava os fogos com seu telefone. Larissa ergueu a vista e respirou profundamente o ar gélido da noite. Exatamente há um ano era uma mulher asfixiada que economizava escondida para um sonho inalcançável, vivendo com o medo constante de que se desmoronasse seu frágil simulacro de casamento. Hoje, em troca, era a dona e senhora do seu próprio lar, do seu destino, da sua paz mental e do seu futuro. Ao chegar a primavera, o jardim de Alphaville explodiu em cores. Larissa plantou roseiras bordeando o caminho de entrada, lilazes apoiadas no muro de pedra e uma pequena macieira junto à pérgola. Cada manhã, antes de ligar o computador para trabalhar remoto, saía fora com sua xícara de café na mão e contemplava como o sol despontava por cima das copas dos pinheiros. Às vezes pensava que todo o calvário que havia passado havia valido a pena só por poder desfrutar daqueles 10 minutos de glória diária. Às suas costas, a casa irradiava uma luz suave. Na parede da cozinha, o quadro do mar luzia, mais vivo que nunca. No terreno, os ramos da pequena macieira abriam caminho rumo ao céu desimpedido de São Paulo. Restava muito trabalho por fazer. Tinha muitos projetos na mente e um sem fim de dias cotidianos pela frente. E era maravilhoso porque a partir de agora cada um desses dias rotineiros lhe pertencia única e exclusivamente a ela. Tiago não era mais que um eco difuso do passado, enterrado junto com seu egoísmo, suas mentiras e sua firme convicção de que podia apropriar-se do suor alheio com um mero golpe em cima da mesa. Havia se equivocado de pleno. Larissa nunca roubou absolutamente nada. Simplesmente um bom dia tomou a firme determinação de deixar de entregar o seu a quem jamais soube valorizar o que tinha na frente. E foi exatamente nesse instante, quando começou por fim a viver sua verdadeira vida.